Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é quarta-feira, 19 de junho de 2024, passando aqui para trazer algumas informações importantes sobre a revisão da vida toda. Já de início, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E já faço um convite para você que não é inscrito no canal. Inscreva-se, ative as notificações, porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje, gostaria de trazer algumas informações aqui sobre o andamento nas ADIs, nas ações diretas de inconstitucionalidade, que tem relação com a revisão da vida toda, e também sobre um julgamento que ocorreu no último dia 12 lá no STF, um recurso extraordinário que trata ali das contribuições previdenciárias sobre o terço de férias. Eu vou trazer algumas informações importantes para vocês, que podemos fazer uma analogia em relação ao processo da revisão da vida toda. Vocês sabem que nas ADIs 2110 e 2111 foi apresentado embargo de declaração pelas partes. No processo 2110 foi apresentado no dia 3 e na ADI 2111 no dia 4. A União tinha que se manifestar, né, se contrapor acerca dos embargos. No vídeo anterior, ou nos dois vídeos anteriores, eu trouxe para vocês o prazo que a União tinha que se manifestar. E eu disse que o prazo era em dobro, mas não é. Nesse caso, o prazo não conta em dobro para a União. Por quê? Porque se trata de ação direta de inconstitucionalidade, é controle concentrado de constitucionalidade. E o STF já decidiu, os ministros já decidiram no sentido de que, nesses casos, a União não goza de prazo em dobro. Então, por se tratar de prazo comum, de 5 dias, a União já perdeu o prazo para se manifestar. Deixa eu mostrar aqui para vocês o processo das ADIs. Na 2110, essa daqui é 2111. Na 2110 não consta essa certidão, mas na 2111 sim. O que apareceu aqui dia 13 de 6 de 2024? Certidão de ausência de manifestação. E logo em seguida o processo ficou concluso ao relator. Ou seja, a parte contrária não contrapôs, não se manifestou, vou utilizar o termo simples, não se manifestou acerca dos embargos, perdeu o prazo, já constou ali no processo a certidão de ausência de manifestação e o processo já está concluído com o relator. Então, isso é bom, porque a parte contrária não trouxe seus argumentos ali, contrapondo o que foi apresentado nos embargos, agora o processo já está concluído para o relator. Quem que é o ministro relator desses processos? É o ministro Nunes Marques. E qual que é o próximo passo no processo? O ministro Nunes Marques deve solicitar para o presidente do STF, que é o ministro Barroso, a pauta de julgamento desses embargos. E quando isso pode acontecer? Não sabemos. Ainda não é possível afirmar, porque quem realiza as pautas de julgamento é o ministro Barroso, então ele deve divulgar ali a pauta de julgamento dos embargos de declaração das ADIs 2110 e 2111. Então, esses embargos devem ser julgados. E como que ocorrerá o julgamento dos embargos? Geralmente, plenário virtual, como sempre tem acontecido. Os ministros iniciam seus votos. Quem inicia o voto no plenário virtual, apresentando o seu voto, né, é o ministro relator, no caso, o Nunes Marques, e a partir dali, os demais ministros começam a apresentar seus votos. E nesse caso de plenário virtual, os votos aparecem ali no site do STF, no processo em questão. Então dá para acompanhar somente os votos e a apresentação dos votos. Pode ser que os ministros acompanhem o relator, se não for divergente, né? E pode ser que os ministros também acompanhem o voto divergente, ou podem apresentar os seus votos. Aí o voto constará por escrito ali no plenário virtual. Qual que é o detalhe do julgamento do plenário virtual? Alguns dos ministros podem pedir destaque. O que significa o destaque? O destaque, ele cancela o julgamento no plenário virtual, ele passa para o julgamento no plenário físico, e os ministros começam a deliberar ali, todos reunidos, inclusive é gravado e todos podem assistir. Eles começam a deliberar sobre o julgamento dos embargos.
Particularmente, eu prefiro que, inclusive como aconteceu na revisão da vida toda, eu prefiro que o julgamento seja plenário físico, presencial. Ali a gente consegue acompanhar, os advogados que representam as partes podem se manifestar em questão de ordem, então fica mais transparente o julgamento. E os ministros ali, eles também podem questionar entre si acerca das decisões. Então isso é um ponto positivo. A União não se manifestou, a AGU, Advogado-Geral da União, não se manifestou, não contrapôs. Agora o próximo passo é aguardar o julgamento dos embargos nas ADIs. E outra questão muito importante que eu quero trazer para vocês, e ressalto, é muito importante porque isso reflete na revisão da vida toda, foi o julgamento que aconteceu no último dia 12 de junho, e foi um julgamento de um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 1072-842, que trata da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Esse julgamento também aconteceu no plenário virtual. O ministro Marco Aurélio já havia apresentado seu voto e o ministro Luiz Fux pediu destaque. O julgamento foi transferido para o plenário físico, que aconteceu no último dia 12. Nesse julgamento, quais são os pontos importantes e que nós podemos fazer uma analogia trazendo ali para o caso para a revisão da vida toda? O julgamento foi transmitido, só que eu não consegui mostrar aqui para você os pontos importantes. Então, eu anotei para passar para vocês. Quando o ministro Barroso, nesse julgamento, se manifesta, ele já inicia ali dizendo que o ministro Marco Aurélio apresentou seu voto e, nesse sentido, o voto dele será mantido. Vocês lembram que a gente sempre conversou sobre isso, que já foi decidido pelo STF que eles vão preservar os votos de ministros aposentados? No caso da revisão da vida toda, nas ADIs, isso não faz diferença, porque os ministros que eram favoráveis à revisão da vida toda se aposentaram antes do julgamento das ADIs. Mas na revisão da vida toda, nos embargos de declaração, a ministra Rosa Weber já se manifestou. Ela se aposentou, então nesse caso, quando for pautada a revisão da vida toda, o voto da ministra Rosa Weber será mantido e o Flávio Dino não vota. Então isso é um ponto positivo também. Os pontos importantes no julgamento desse recurso extraordinário que eu mencionei é que é um julgamento recente e eles tratam justamente da segurança jurídica, que tem relação com o vídeo anterior que eu trouxe para vocês, que o ministro Barroso fez uma entrevista ali na Roda Viva, que falou um pouquinho sobre a revisão da vida toda, sobre a segurança jurídica e sobre os efeitos das decisões no STF. A partir de quando começa a surtir efeito essas decisões? A partir de quando o julgamento das ADIs, a decisão que foi proferida lá, que excluiu a revisão da vida toda, que não deu direito aos aposentados de escolher o melhor benefício, a partir de quando aquela decisão ela deve valer? A partir do dia 21/3, que quando ocorreu o julgamento, vai alcançar os aposentados que entraram com a ação antes do dia 21/3, que quando foi o julgamento? E nesse caso, esses aposentados que já entraram com ações da revisão da vida toda também não terão direito? É essa questão que a gente está sempre discutindo aqui nos vídeos e outros canais estão trazendo. E isso é tão importante que nos dá ainda mais esperança de que os casos dos aposentados que já entraram com ação antes do dia 21/3 de 2024 serão preservados. Por quê? Nesse julgamento do recurso extraordinário, eles trazem na discussão sobre a segurança jurídica. A jurisprudência do STF já é pacificada no sentido de que toda vez que tem julgamento no STF e é alterada a jurisprudência no STF, as decisões elas surtirão efeito a partir da decisão daquela questão ou a partir da publicação do acórdão, ou seja, vai valer dali para frente. Por isso que nós estamos sempre falando ali a partir do julgamento das ADs 21/3, porque é direito do aposentado de ter as suas ações resguardadas, protegidas pelo direito adquirido. Se a jurisprudência do STF já está pacificada no sentido de que toda vez que eles votam e mudam a jurisprudência num sentido, essa decisão ela vai valer dali para frente. E isso foi o que aconteceu, foi o que os ministros discutiram nesse recurso extraordinário. Inclusive,
houve manifestação ali do Procurador da Fazenda Nacional pedindo que o efeito da decisão seja a partir do momento que o processo chegou lá no STF. E o Barroso se manifestou no sentido de que isso tem acontecido de forma recorrente nos processos e de que os ministros deviam deliberar sobre esse ponto. Inclusive, ele disse que ele tem um grupo de estudo que analisa essa questão, que a partir de quando as decisões devem surtir efeitos, para analisar o caso concreto, porque em alguns casos deveria retroagir. Aí o ministro Luiz Fux já interrompe, pede a palavra e fala: o ministro Barroso, a jurisprudência da casa sempre foi e está pacificada no sentido de que as decisões valem daqui para frente. Aí o ministro Barroso depois disse que isso é uma questão que eles deveriam deliberar para ver se altera a jurisprudência ou não. Mas a maioria dos ministros tem esse entendimento de que a decisão é daqui para frente. E mais uma vez eu falo, então, o direito do aposentado que já entrou com ação até 21/3/2024 está resguardado. Isso é um ponto positivo e nos dá esperança de que esse direito está garantido para os aposentados. Para ocorrer esse entendimento, a mudança desse entendimento, é necessário votos da maioria de 2/3 dos ministros. Eu havia comentado isso no vídeo anterior, inclusive eu vi um comentário de que a pessoa disse que estava errado, de que não é 2/3, é maioria simples. Mas presta atenção, maioria simples é nos julgamentos de recurso extraordinário. Aí sim, para mudar o entendimento, a jurisprudência do STF, para aplicação das decisões, se ela vai retroagir ou se é dali para frente, em recurso extraordinário é maioria simples, 6 votos. Nas ADIs, se trata de controle concentrado de constitucionalidade. Aqui, a questão é diferente. Aqui, sim, se trata de maioria de 2/3. Então, nesse caso, é necessário 8 votos dos 11 ministros para que eles mudem a aplicação daquela decisão, para que ela também possa retroagir. Enfim, pessoal, trazendo essas questões para vocês, um resumo básico, nós podemos perceber que a revisão da vida toda está preservado o direito de quem já entrou com ação. Para que isso seja alterado, o STF, no julgamento dos embargos de declaração lá nas ADIs, os ministros devem se manifestar e devem votar. 8 ministros devem apresentar o seu voto dizendo que a decisão também deve alcançar os casos anteriores. Se não alcançar o número de 8 votos, a jurisprudência que já está pacificada no STF será mantida. Ou seja, as ADIs, elas mudaram o entendimento do STF, mudaram a jurisprudência, mudaram uma jurisprudência. Então, toda vez que acontece isso, a nova decisão ela começa a surtir efeito da data do julgamento para frente. Então, nesse sentido, se não alcançar os 8 votos, podemos bater o martelo e dizer que os segurados, aposentados que já entraram com a ação, estão com seu direito garantido. Basicamente isso. Isso me traz a memória de muitos casos. Eu atuei por 3 ou 4 anos intensivamente na revisão da vida toda. E muitas pessoas que me procuravam, eu realizava o cálculo, mostrava ali para ela que era vantajoso, e falava para a pessoa que podia entrar com a ação, e as pessoas, não, eu prefiro esperar o julgamento no STF. Eu prefiro esperar. Isso foram muitas pessoas. E hoje, infelizmente, essas pessoas perderam o seu direito de ajuização. Agora, se já tivesse entrado com a ação, pode ser que tenha o seu direito resguardado. Eu reafirmo, não é expectativa. Nós estamos analisando os fatos aqui conforme a jurisprudência do STF. O direito desses aposentados que já entraram com a ação deve ser resguardado. A decisão da ADI do julgamento no dia 21/3, ela vai ter efeito dali para frente. Não vai alcançar quem já entrou com a ação. Então, vamos aguardar a pauta de julgamento dos embargos de declaração na ADI 21/10 e 21/11 e vamos ver o que os ministros vão decidir. Mas é pouco provável que 8 ministros votem para mudar os efeitos da decisão. Então, vamos aguardar com boas expectativas. Certo, pessoal? Basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Utilize os comentários, deixe a sua opinião, a sua sugestão de vídeo para o próximo vídeo, as suas dúvidas. Eu estou reunindo aqui perguntas para responder num próximo vídeo. É que hoje eu quis trazer essas informações que eu entendo como importantes.
Combinado, pessoal? Agradeço muito a presença de todos vocês e até um próximo vídeo.